e outro, do dia e da Ixi. noite, do alto e do baixo, entendeu? Você percebeu muito bem isso quando disse não são só dois movimentos. É exatamente, eu concordo com você. Mas para simplificar a informação, eu usei uma visão que não é a minha, mas que parece que em grande parte ainda a visão do brasileiro conservador. Sim. Daí que eu fiz a limitação de um e outro. Só para fechar, nós estamos juntos nessa linha de pensamento. Eu usei para me situar dentro da visão do brasileiro médio conservador que trabalha essa perspectiva de uma coisa ou outra. Quanto mais longe do brasileiro médio conservador, puder ficar melhor. Alguns nos ouvem. Bom, de fato. Alguns nos ouvem. Alguns nos ouvem. Ok? Mas brasileiro conservador não combina assim, mas não é uma coisa isso, que, né? Tem muito. Não, até tento, falando que não é um comportamento que orna muito com a realidade que a gente vive. Olha, ou então com a nossa, porque o brasileiro tem a moral seletiva, né? Mas era o que o Sérgio Buarque estava falando nos anos 1930, sabe? A ideia de que a gente tem uma cordialidade que na verdade é uma faca que a gente tem pronta para enfiar nas costas dos outros o tempo todo, que a gente pinta um sorrisinho nela, né? Então a ideia da cordialidade é uma falácia que a gente usa de maneira, segundo o Sérgio Buarque, né? Por alguma conveniência para diminuir a distância que a gente tem das instituições, né? E para ganhar vantagens. Olha o Agostinho, cara. Exatamente. Fala aí, Alberto. Eu ia citar justamente o jeitinho brasileiro agora, isso aí. Mete a boca aí, Alberto. Fala aí. Quero ouvir você. Quero ouvir aí o representante da comunicação nessa discussão. É de fato, inclusive na publicidade mesmo. Mais pertinho do microfone, é um fato isso. A publicidade ela mostra muito isso pra gente. Não é a produtora do Matheus, não. Aqui o microfone tem que falar perto aqui na boca. O boom vem mais de pertinho, vai mais de longe. Mas é de fato uma realidade até na publicidade brasileira hoje. Assim, nós, durante um bom tempo, nós vivemos essa falácia que você cita agora. Qual falácia, rapaz? De poder pegar na propaganda, Danilo, e dizer o que nós queremos vender da forma que você quer ouvir e quer consumir. Como assim? E que, no fundo, a qualidade disso em material, em matéria-prima, de poder usufruir de verdade, ela é curta. Mas eu vendo para você a longo prazo. Durante um bom tempo nós vivemos isso. Hoje você observa, é muito fácil vender. Quem nunca teve um Comandos em Ação nos anos 80, que, cara, com a qualidade. Pronto, eu gostei de ouvir isso. Ele ainda tem. Hoje, o Comandos em Ação foi substituído pelos brinquedos chineses que não duram um mês. Então, assim, tá fácil vender produto que não dura mais, dentro dessa mentira, dessa falácia que realmente o brasileiro se encantou e fica satisfeito em vender dessa forma. Publicitário. Alberto, você arranjou um link muito louco, cara. Exatamente. Eu quis trazer pro meu lado, porque senão eu ia perder. Não, ele pegou o link assim, deu uma volta assim, porra. E eu precisava, senão eu ia ficar fora da entrevista. Eu precisava mesmo. E aproveitava o que não. E o que eu preciso aí hoje? Hoje tá fácil pro brasileiro viver dessa forma, politicamente falando, socialmente falando. Ele prefere mentir para ele mesmo e tá satisfeito com aquilo do que viver uma realidade mais dura dentro desse sofrimento aí. E essa mentira parece que pro brasileiro é muito mais fácil de ser vivida e agiliza até vender pra gente. E Alberto, eu já encontrei você em algumas festinhas. Deus é mais. Como a gente tá falando de brega, né? Eu acho que você podia falar sobre o assunto. Vamos falar do brega, então. Hein? Você tava lá no Búfalo do Marajó já, e tal. Sozinho, eu tava sozinho, verdade. Eu queria que você me contasse, você acompanhou essa geração do brega aqui? Você acha que eles merecem estar no status que eles estão? Porque, por essa festa que a gente é o quê? Era o Pablo com cara de pobre, cara de lascado. Não, que vinha aqui, ficava aqui na difusora, esperava umas 6 horas pra poder dar essa entrevista todo. O Léo, que ficou aqui na Raposa um tempão aí, comendo pedra aí e tal. Então, eu quero saber de você, o que você achou desse movimento? Eu tenho uma teoria que virou prática aos poucos, que dizia o seguinte, a música popular brasileira, nos anos 70, ela se caracterizava 70, 80, 60, 70, 80, e falava, era o Caetano, era o Gil, então era a música popular brasileira. Eu achei um absurdo manter que o Djavan é da música popular brasileira, que apesar de amá-los, lógico, a música popular brasileira é a popular. E o brega, o dito brega, o arrocha mais atual, ele vem vivendo numa força tão grande que ele poderia ser chamado de música popular brasileira, pelo amor de Deus. Assim como certas universidades teve um momento. A MPB é um movimento, e exatamente. Não uma adjetivação, né? Exatamente. E aí voltando pro brega, justamente isso. Eu tenho uma paixão pela massa
Eu costumo dizer para as pessoas que eu gosto de gente. E quando eu vou gravar, quando eu vou produzir vídeo... Você não podia gostar de cabrita, nem de jumenta, né? Até gosto. Você tinha que gostar de gente. Até gosto. Ó, os amigos do audiovisual que estão me ouvindo agora, gosta tem de umas cabrita? histórias de jumenta aí que eles erram. Meu amigo Erivaldo Baseadão, você conhece? Do audiovisual tem uma história de jumenta. Tem uma história de jumenta fantástica. Isso. E eu conto Você em conhece 5 segundos o esse Erivaldo segredo, né? Baseadão? Erivaldo Baseadão? sim. Erivaldo Baseadão fez uma música que ele dizia que ele ia com a jumentinha lá na cidade dele, né? Acho que é da Baixada, Erivaldo. Aí ele, ei, beija a boca da jumenta. Porque ele não ia conseguir fazer sozinho. Aí ele levava o irmão pra beijar a boca e ele finalizava o resto. Mas, sim, Alberto, você ia falar do brega. Eu ia falar da jumenta pra terminar do brega. A jumenta. Fala da jumenta. Pediram, eu produzindo vídeo, né, Mas como é que pro governo do você estado. fazer com a jumenta? Isso no interior, aqui no interior do Maranhão. Qual E o governo? Qual foi o governo? Foi o governo Rosiana ainda, Ah, tá. produzindo vídeos. Sérgio vídeos pra Macedo. época. E, rapaz, era um diretor argentino que tava comigo e na cena entrou uma jumenta. E eu tangi a jumenta. E eles, não, Albertinho, traga a jumenta. Digo, o que é isso, cara? A jumenta acabou de sair, né? Eu me abracei com a jumenta, Gente, irmão. onde é que entrou nesse papo, Essa né? mesma jumenta que foi apresentar um programa com o Gilberto Mineiro uma vez na Mirante. O quê? O que tem? Eu espero que não. Mas Gilberto Mineiro, uma vez que ele foi apresentar um programa com um jumento na Mirante. Não, ele subiu com a escada com o jumento? Eu não sei se ele subiu, mas quando ele entrou no ar, tinha um jumento com ele no estúdio. Ah, mas 2, né? Um abraço, meu amigo Gilberto Mineiro, gente boa. Ô, né? Danilo, perdão, o brega, Mas o cara. Gilberto, você nunca brigou com o Gilberto, Bruno? Não. Em cachaça? Brigar com o Sempre Gilberto? foi harmônico a Eu conversa? não brigo com as pessoas. Se alguém quiser me Ah, bater, então é você me que não bate. briga, não foi Gilberto. É, não. Gilberto, quando você discorda dele, meu amigo, entra um parafuso na cabeça desse não, rapaz. eu não. Mas gente boa demais. Sim, mas ele tava com o jumento no estúdio, é isso? Tava. Eu Podia- acho que era um time rock, alguma coisa assim, ou a agenda que ele fazia na Mirante, no Jornal do Meio-Dia, num sábado, num desses programas de sábado, e ele tava com jumento. Pega nos conselhos, né? Me coube esse jumento lá. Não sei, mas é tipo, e ele tava abraçado, assim. Mas tu comigo. tava, tu viu essa história? Não, Ou te contaram? Não, eu assisti na TV. Ah, isso foi no ar? Isso foi pro ar. Ah. Eu Tá, vi pelo isso. menos foi. Eu vi isso. Ele exibiu. Tu viu lembro a disso, jumento? eu lembro disso. Que história é essa? Foi o mesmo jumento, ele era ator profissional. Não, era verdade, foi verdade. mesmo. DRT. Foi verdade mesmo. Foi verdade. Fala, Era Alberto, jumento foi- mesmo. foi Era mesmo- jumento mesmo. era o mesmo jumento? Não, não era o mesmo Mas jumento. por quê? Não, o mesmo jumento não era. Mas Puxa o era- microfone, Alberto, e conta a história do Não. capeta desse jumento. Não, não era o mesmo jumento, mas era um jumento de fato. Era uma mulazinha assim. É isso, era uma mulazinha. Não, peraí, calma. Você tava falando com relação à publicidade, aí Volta pro fomos ao brega. Volta Isso. pro brega, isso. volta pro brega. Eu ainda defendo muito a massa. Eu defendo a massa por ter esse sangue paraense também. Eu preciso dizer do Tecnomelody, do Tecnobrega, que é uma ramificação incrível, né? E eu gosto da massa mesmo, eu gosto de gente. Publicitariamente falando, quando é pra trabalhar e diz que tem gente, tem massa, tem verdade, aí eu tô dentro de corpo e alma, assim, fato. Ponto. Eu quero ouvir do. Falamos de música e não consultamos o nosso cantor aqui. Qual é a tua referência aí, hein, Mário? Quando você chegou quando você queria cantar, qual era a parada que você escutava ou então que você odiava também? Pode contar, que você gostava que você não gostava. Eu gosto muito da música pop, música rock clássico e música pop. São as minhas referências, assim. Mas isso é só coisa gringa. de música. Não, Pop aqui no Brasil é aquele gringa, não. que qual é o nome da outra? Louca? Ô, rapaz. Aquele que É é muito Luca, bom, era cara. Luca. Luca. Tem que o é pop bom pra rock, caralho, né? adoro. O pop rock brasileiro é muito bacana. 80. O pop de Fábio Júnior eu sempre curti muito. Fábio Júnior é pop? É considerado pop. E aí, Bruno? Mark Davis, né? É brega ou é pop? É Mark Davis. Mark Davis. Fábio Júnior começou como O quê? Mark Anos- Davis, anos cantando em 70? inglês, É. tipo como se ele não fosse brasileiro, Nessa né? época ele era- nessa época ele era mais modinha, era romântico. Folhas, o Trepidantes, que era aqui a banda Sim. nordestina aqui, os Sim, pernambucanos sim. que gravavam Bom só em inglês e tal. A galera teve essa vibe aí, né? Que é muito bacana. Eu ainda escuto até hoje. Sim, mas Gosto o que pra você caramba. curtia e o que você não curtia? Pode falar. Rapaz, eu não sei te dizer o que eu não curto. Porque assim, hoje em dia a gente escuta tudo, né? A gente tá aqui na rua, em todo lugar, tá tocando tudo, entendeu? Mas o que eu não levo pra minha casa é aquilo, né? Tem alguns ritmos que eu não escuto no meu carro nem na minha casa. Diz aí, pô, pode falar. Eu, por exemplo, não gosto de rap, acho muito chato. Cara, eu não gosto de forró, eu não gosto de sertanejo. Não, você não gosta?
Você veio na rádio certa. Você veio na rádio certinha. A gente escuta na rua e tudo, mas eu não levo pra minha casa. Eu não compro um CD. É mesmo? Não, eu não. Diz um ruim assim que você acha um lixo. Pode falar, ele não vai ouvir. Acho que o Wesley Safadão, cara. Você acha ruim ele? A galera vai me crucificar, mas Vai nada, ninguém nem lembra. Eu não curto ele. O senhor gosta de Safadão? Não. Mas por quê? Porque a música é ruim? Porque você... Eu não gosto do estilo, assim, eu não escuto o estilo dele. Tá rolando aí. Mas você não gosta porque ele ficou rico? Hein? Fico feliz por ele. Eu até admiro ele como empresário. Acho ele um empresário bom. Ele cresceu bastante. Eu tenho admiração pelos artistas todos, cara. Mas assim, tem coisas que eu não escuto por não curtir o ritmo da música. Assim, Mas se você é um cantor de evento assim, de bar e tal, tem que ser eclético, tem que ser aquela coisa que bem... pareça, cara, as pessoas me falam isso o tempo todo, como você tá falando agora. Mas eu não me permito mais. Tipo assim, eu já tô 17 anos na noite. Hoje em dia eu toco o que eu quero e ponto final. Ixi! É mesmo? É. Eu devolvo conversa se você quiser. Exatamente. É isso mesmo, é? Exatamente. Então vamos mandar mais uma isso aí, Mário. Mário Fernando aqui no programa De Repente. O Wesley Safadão vira cantor evangélico e vai ser o Wesley Ungidão. É ao vivo ou tu vai tocar? É boa essa. É ao vivo ou tu vai tocar aí? Por favor, queria ouvir você. Daqui a pouco a gente toca a música. Fazer aqui a primeira do CD, então. Boa! Sonhos fortes numa noite em vão, caminhando em duas direções, memórias pelo caminho. No final ninguém está sozinho, enquanto toca a canção, enquanto toca a canção, enquanto toca a canção, enquanto toca a canção. O tempo passa devagar, invade nossos mesmos dias. Ele não consegue mais parar, tic-tac na mesma melodia. Enquanto toca a canção, enquanto toca a canção. Só um trechinho da canção. Boa, muito legal. E essa boquinha tem muita função, né? Hein? Essa boquinha assovia, essa boquinha faz muita coisa, hein? Pior que faz, cara. Faz até beatbox ao vivo. Rola aí? Rola. Manda aí, o meu som é um pouco diferenciado. Pô, beatbox eu não tipo sabia. Assim, eu levo minha banda todinha comigo. Eu sozinho faço o show todinho. Manda aí um grave aí pro pessoal entender. Não, beatbox, pô. Beatbox? Vai. Vamos lá. Mais ou menos assim. Vamos lá. Ao vivo a gente salva. Faltou mesmo. O que foi? Faltou mesmo do ao vivo. Ah, tá. Eu já vi ele fazendo isso pessoalmente. É sensacional. Ele vai no vasinho, né? O beatbox ele vai você ele tira o efeito pelo microfone. Entendi. Eu paguei cover pra ele na fazendinha. Fazendinha. Dá humilha, diz, paguei cover. Alberto, você vai ver quando tiver no supermercado, quando tiver um saco de farinha aberto que eu vou fazer um estoque. Professor Matheus Silva Neto, vamos elevar o nível deste debate aqui. Eu queria saber de você, porque a gente já conversou muitas vezes sobre alguns temas metafísicos que eu acho que são importantes pro rádio. Porque a gente tem que popularizar certos conhecimentos, porque o povo, ele tem essa noção, ele tem essa crença, mas às vezes a academia negligencia alguns conhecimentos úteis ou não dos mistérios da vida. E eu queria que você esclarecesse com todas essas teorias. Você estava estudando um alemão em fenomenologia que explicava uma corrente teórica que também tinha a ver com UFOs, né? Que também colocava, ilustrava isso, eu estou enganado. Não, com UFOs não. Não, mas tinha alguma relação também. Não, veja, o que se entende é que tudo está aí. Não há nada, nós apenas não percebemos o que está à nossa volta. Tem muito mais coisa à nossa volta do que a gente imagina. Por exemplo, um dia, desde que o mundo é mundo, tudo que é mais pesado que o ar cai. Mas Sócrates não viu isso, Platão não viu isso e tantos outros não viram. Por quê? Não havia chegado o momento de conhecimento para que aquele conhecimento ficasse disponibilizado.
Um dia alguém olha uma maçã cair, pelo menos é o que conta como história, e diz, bem, tudo que é mais pesado do que o ar cai, mas sempre caiu. Então, eu estudo um pouco o Heidegger. Ele trabalha a questão do ser, da perspectiva do ser. E eu trabalho com o Merleau-Ponty, que trabalha a perspectiva de tentar estar aberto a tudo que está acontecendo. Está aberto a tentar conviver com o que está à sua volta e, diante disso, tentar compreender aquilo. Não explicar. Porque a grande questão é, o povo, sobretudo a grande população do mundo, aprendeu a analisar questões. Quando eu analiso, o que eu faço? Eu separo. Quando eu vou analisar alguém, eu vejo isto e aquilo. Aí eu vou botando isso é parecido com isso é parecido com aquilo. Cartesiano, né? Hein? Cartesiano. Absolutamente cartesiano, é isso. Então a visão cartesiana é essa. Então a nova visão, e aí quando eu falo em fenomenologia, o que é fenomenologia? É a compreensão não cartesiana do mundo. É a compreensão de que tudo está aí, tudo está à minha volta, eu estou convivendo com tudo, com todas as músicas ao mesmo tempo, e hoje eu não compro mais disco nenhum, eu vejo tudo pela net, eu já não dou, o meu dinheiro já não vai para isso, para aquilo, CD, eu sou um idoso articulado com as novas tecnologias, exatamente, porque elas estão aí, eu tenho que aprendê-las, ou eu serei um analfabeto diante do mundo que está em construção. Professor, então só para isso, essa é a grande diferença da fenomenologia. Ao invés de separar, eu tento entender, absorver, compreender, conviver e ser feliz nessa perspectiva, sem tentar separar aquilo que eu falava ainda há pouco, isto é aquilo, não, o mundo está aí. Ele chegou a um ponto da vida dele em que ele diz, bem, eu vou cantar o que eu quero, eu vou cantar o que... E acabou ganhando status, posição, ele viu que isso era possível de fazer e faz. É que eu sinto, desculpa eu estar me intrometendo aqui, é que eu sinto que isso foi extremamente positivo para mim, porque eu criei um público X, e esse público X, isso me favoreceu muito, eu tava perdido. Quando eu tava tocando tudo, eu tava perdido. Quando eu criei um público X, se você quer MPB, se você quer música pop internacional, você contrata o Mário Fernando. E a galera publicidade é referência. Direcionou. É referência. E ficou melhor pra mim, cara. Isso é referência disso. Eu vou usar uma frase que não tem duplo sentido, mas o pessoal que vai atrás dele sabe o que ele canta. Porque era tanto, ele não aguentou, foi só um pouco, então né? É isso, porque vai buscar... Só tocou pra um pouco. Vai buscar tocar aquela pra voz, muita gente, vai buscar aquele momento, vai buscar aquele clima, porque sabe que encontrará. Então, vejam bem, isso torna mais feliz, porque aí ele passa a ser ele. Ele é ele. E a verdade é contagiosa. O papo ficou lombroso, né, Bruno? Essa é a grande lombroso agora. Essa é a grande perspectiva da fenomenologia. É estar diante daquilo que a gente imagina ser. Ele imagina ser isto e ficou provado para ele que ele é essa pessoa que canta essas coisas e que encanta pessoas que buscam isto. Posicionamento. Perfeito. Mas, professor, é errado ter um doutor em filosofia no rádio, porque o rádio fala tanta burrice o dia todo. Eu falo também. Não. Você falou que o mais alto é porque falou que o nível ia subir porque eu sou o mais alto de todos. Eu entendi dessa forma. Porque a grande questão é o seguinte, uma vez me perguntaram na universidade, professor, se eu estiver na litorânea coçando o saco, olhando para a lua, e pensando em alguma coisa, eu estou filosofando? Eu digo, depende, possivelmente está. O saco é uma circunstância ocasional que leva a um prazer e o prazer leva você a ampliar a visão do mundo. Então, às vezes, uma boa coçada do saco pode levar a uma ótima visão de vida. Você tá com chato, você não tá filosofando. Não. Assim, professor, o Olavo de Carvalho, ele é realmente filósofo? Olha, uma pergunta bem simples. Eu acho que ele é um antifilósofo e lamentavelmente tem feito, na minha compreensão, coisas muito desagradáveis nesse país. Não, mas ele tem o direito de pensar agora. Ele tem o direito de pensar. E as pessoas, aí é que tá, lamentavelmente, tem o direito de segui-lo também. E agora, na minha visão pessoal, eu estou dizendo Mateus, acho que
pelo que eu tenho lido, que eu já havia lido dele antes dessa grande exposição, ele era mais um guru, mais um astrólogo, mais alguém que fazia leituras, compreendia e lia o mundo. E vivia sempre às custas de pessoas influentes e trabalhava pouco e vivia como muitos... Chamando ele de vagabundo, professor? Como muitos fazem. Muitos filósofos fizeram isso. E ele usava muito esse momento de dizer coisas, de antecipar coisas para um e para outros, e parece que tá dando certo para ele. Mas ele agora, não é um fenômeno recente. Veja bem, se você perguntar, filósofo é quem pensa. Ele não, pensa, mas deve ter algum segmento acadêmico para considerar a pessoa assim. Ele pensa. Não há necessidade de um segmento acadêmico. Nós temos filósofos da base, pessoas absolutamente analfabetas que pensam magistralmente. Eu vejo mais como um guru, como um filósofo, se nós entendermos lato sensu a palavra filosofar e filósofo. Mas eu não vejo, eu não consideraria, e agora eu estou falando como alguém da academia, como um filósofo. Como alguém da academia, alguém da universidade, eu estou dizendo, eu não consideraria um filósofo. Eu acho que ele é alguém que pensa, da minha forma de entender, despensa muita coisa, atrapalha muitos conceitos e tem uma visão que é respeitável, porque é a dele. Eu não estou dizendo que ele está errado, mas eu acho que eu não consideraria um filósofo enquanto, na minha visão de professor. Como ser humano, ele é um filósofo porque ele pensa, ele tem uma visão e ele tem também seguidores. Ele não está à toa, ele de alguma forma entendeu, como nós falamos aqui, que essa é a linha dele, que ele caminha nessa linha e tem seguidores, tem pessoas que o seguem. Então, nessa perspectiva, essa é a grande questão. As coisas são e não são simultaneamente. Então, eu diria como acadêmico que ele não é. Eu diria como ser humano que ele é. Professor, e tem uns filósofos... Eu não estou em cima do muro, não. É a minha forma de compreender. Não, claro. Que ele pode ser idiota e ser filósofo ao mesmo tempo. Isso. Mas tá. Por exemplo, senhor, tem uns popstars. Tem o Mário Sérgio Cortella, que tá ganhando muito dinheiro dando palestrinha em faculdade. Tem o careca lá, o Karnal e tal. Eles são também filósofos, academicamente falando? Há algum tempo atrás, alguém me disse que eu não ganho muito dinheiro porque eu não acredito nas coisas que falo. E eu disse para essa pessoa que eu não ganho muito dinheiro, ganho só o que preciso ganhar, porque eu acredito demais nas coisas que falo. E às vezes quando você acredita muito no que você fala, é muito perigoso falar. Então, olha, não sei. Se essas duas pessoas... Nesse momento. Eu não sei. Nesse momento. Não sei. Sugestivo. Por que eu não sei? Se o Cortella é um cara de muita leitura. Mas é um educador, não é um filósofo. É um educador. Filósofo. Mas veja bem. Porque se vendem como, né? Se nós pensarmos o outro... O Karnal? O Karnal... São pessoas que têm discursos interessantes, têm leituras interessantes. Mas a obra bibliográfica deles, aí o Bruno pode me ajudar, é de autoajuda, não é de filosofia. É de autoajuda, não é. Mas veja bem, mas aí a gente pergunta, e o que é filosofia? Se você pensar que grande parte dos profissionais hoje, das pessoas hoje, vão se confessar nas igrejas pentecostais, elas estão fazendo filosofia de alguma forma. Então, há uma filosofia, inclusive filosofia analítica, há uma filosofia de acompanhamento. Então, quando ele usa a perspectiva da autoajuda, ele está fazendo uma perspectiva filosófica também. Tá, mas para a academia, pode ser considerado uma filosofia assim, que daqui a 300 anos vai fazer algum sentido? Não? Eu, pelo menos hoje, agora, nesse momento, antes de sair do seu programa, eu acredito que não. Pode ser que venha a ser. Eu estou falando Matheus Antônio da Silva Neto. Nesse momento eu não os vejo como filósofos. Os vejo como pessoas que têm uma leitura, que têm uma compreensão, comercialmente faturam muito com isso, com o que fazem, e tem muitos seguidores. Bruno Azevedo, fale do mercado editorial brasileiro e dos filósofos que não são filósofos. Ainda na filosofia. O problema não é existir livro de autoajuda, existe uma sociedade na qual eles caibam, né? Sim.
Eita, frase bonita! Essa frase é bonita! Porque o sujeito pode escrever lá, sabe? A gente tem coach pra tudo hoje, sabe? É capaz de ter um coach pra me ensinar a não derramar esse café aqui. E aí não é o problema do coach. O coach é só um cara que tá vendo uma oportunidade em cima da parvoíce geral, né? E aí, bem... mas voltando pra coisa do filósofo. Se a filosofia é um ofício, ela é um ofício regulado pelo Estado, que constitui instituições que definem o ingresso nesse ofício. Certo? Daí que o filósofo é aquele que tem... Tô pensando nesse sentido de uma profissão regularizada, perdão. Que o Estado constitui universidades que formam os filósofos. Nesse sentido, o filósofo é aquele que é graduado em filosofia. Isso não necessariamente quer dizer que aquelas pessoas filosofam. Entende? Eu tenho um cara que foi muito influente para mim, o professor Winston. Foi meu professor de filosofia no Batista, não vou dizer quando, porque as pessoas vão saber que eu sou um coroa. E uma vez, em alguma conversa no Batista, eu falei alguma coisa, eu me referi ao Winston como filósofo. Ele disse: eu não sou filósofo, eu sou professor de filosofia. Sei lá quantos anos eu tinha, mas eu entendi muito bem o que ele estava querendo dizer, né? O que ele estava fazendo ali, na verdade, era transmitindo pra gente um conhecimento que foi construído a partir de um determinado ramo do conhecimento, que é a filosofia. Certo? Mas ele não se entendia como alguém que estava produzindo conhecimento nessa seara. Certo? Ele, obviamente, fez um trabalho de graduação, enfim, pesquisou naquele momento. Só que a gente está num momento no qual o que está definindo os ofícios já não é mais todo esse processo de institucionalização. O que define, por exemplo, um radialista é o fato dele estar no rádio, não necessariamente ele ter o conhecimento teórico. Nunca foi assim. Ele estar no rádio. Sim, ok. Sempre foi uma bagunça isso aqui. Sempre foi uma bagunça, porque ela começa como um ofício antes da academia. Mas em um determinado momento a academia toma de conta e regulariza isso. Certo? Mas, não do jeito que deveria. Ok, não tô dizendo que isso funciona. Não, porque você usou um exemplo ruim, que é o rádio, que não serve pra nada de exemplo. A profissão de historiador, que foi o que eu estudei, isso foi regulamentada depois que eu já tinha saído da faculdade. A gente tem centenas de profissões antiquíssimas que nunca foram reguladas. Tipo, o Estado vai constituir uma academia para formar os profissionais, mas esse mesmo Estado não regula o ofício que esses caras vão fazer depois que eles saem de lá. Mas, Bruno, então pra você, o que legitima, então, um filósofo, por exemplo? Tu tá falando no caso do Olavo de Carvalho? Qualquer ser humano que tenha pensamentos, tenha seguidores, mas que não tenha o direito de ser, ou então, como ele teria o direito de ser? A gente tem duas formas. Qualquer ramo de conhecimento é legitimado pelos pares. Tá? Que são as pessoas que produzem aquilo ali, porque quem de fato faz uma ciência séria, ela não tá fazendo pro mundo, ela tá fazendo pros pares. Porque são eles que legitimam, reproduzem, constroem novos conhecimentos em cima daquilo. Certo? Isso é uma forma de pensar. Ou eu posso estar produzindo esse conhecimento pros leigos, mas aquilo provavelmente vai estar sendo feito fora das balizas do que é considerado o conhecimento legítimo. Isso é weberiano. O cara tá fazendo uma outra coisa. Pelo menos desse ponto de vista, entre mil aspas, selvagem, né? O Olavo de Carvalho tá fazendo uma estupidez em todos os sentidos. A primeira coisa Mas que você já leu precisa fazer para não ser o idiota é não ler aquele livro. Mas você já leu o livro dele? Já li. Como escritor, como editor, é bem escrito, é bem feito? É ruim. É mesmo, sério? É um negócio belicoso que, por natureza, já não é algo que possa ser muito frutífero, né? Porque se você ataca antes de argumentar, não tem argumento. Então, eu não tenho esses pudores, sabe? De dizer que simplesmente é ruim. Não, é ruim mesmo? É ruim, cara. É ruim que não merece nem a palavra pronunciada corretamente. Do mercado editorial, o que tem de ruim aí nos mais vendidos? Vai, vamos esculhambar, pode falar. Mas eu tô falando especificamente do Olavo porque a autoajuda é inofensiva. No sentido de que ela é, a priori, um negócio que serve para as pessoas resolverem problemas que elas têm com elas mesmas. Sabe? Você vai lá... Como não mijar na cama. O cara te escreve um livro ensinando um negócio que a tua mãe devia ter te ensinado há 60 anos. Mas quando isso vaza para a política nacional, aí a gente tem um problema. Que aí é um problema, enfim, estrutural, político, muito maior do que a porra de um cara que tá como vender, não sei, que seja o melhor vendedor do mundo. Deve ter 200 livros sobre como ser o melhor vendedor do mundo. Até aí, ok, mas quando
um suposto filósofo, antigo ministro da educação, que é obscurantista por natureza. E o atual também. Fudeu. Pois é. Sim. E aí o que é louco é que a gente vai perder as balizas do que definia o que é ser filósofo, porque afinal de contas as instituições que formam legitimamente filósofos estão sendo desmontadas. Boa, aí você chegou num negócio conclusivo. Sim, então nesse sentido é um negócio ruim, não só ruim, como socialmente nocivo, porque a coisa do sujeito ter seguidores, Hitler tinha. Porque afinal de contas não era legal aquele troço. Não dá pra culpar aquelas pessoas que estavam lá apoiando aquele sujeito, né? Não, pelo menos não dessa forma binária que a gente pensa em culpa. Aí a gente tem que optar se as pessoas são perversas ou burras. Pico ano. Eu voto no Burros. Pois é. Alberto, falando em burro, esse teu nome veio de onde, cara? Não. Vamos voltar pra mim. Alberto? Jumento mais não, né? Vamos deixar do negócio pesado. Ei, esse negócio de ideias é seu nome mesmo? Então, eu também tive a felicidade do Facebook me batizar assim. Como assim? Quando eu passei pela difusora e meu nome na família é Júnior, Antônio Alberto, que é o nome do meu pai, e né, ficou Júnior. Os meninos disseram assim, você precisa de nome artístico, cara, e botaram Alberto Maranhão. Pô, mas Antônio Alberto é muito Pois é, massa. muito massa. Pois é, mas Não, de enfim, velho, colocaram. nome de velho. Antônio Alberto é nome de Pois velho. não é verdade? Mexicano incrível. E aí ficou Alberto Maranhão, aí eu não gostei. Quando eu tentei voltar cantador de boi. no Face, pois é. Alberto Maranhão. Aí quando eu tentei voltar pro Alberto Júnior, mesmo no Facebook, ele não autorizou mais, não era mais permitido, podia trocar 2 vezes, assim, uma coisa assim. E ele sugeriu Alberto Ideias devido à empresa de propaganda que eu tinha na época, Ideias ao Vento. Ele sugeriu Alberto Ideias. Eu não tive opção e deixei. Aí foi contagiando. Ideias ao Vento era porque ninguém pagava? Ninguém pagava, mas ficava por aí mesmo. Mas Alberto Ideias é nome de barqueteiro, Mas né? ficou super. Aí hoje não. Já as redes sociais são assim. E as pessoas já chamam assim, já perguntam, já anotam assim o telefone. Então eu acho que ficou. E foi o Facebook que me batizou assim. Eu permiti isso há uns, 10 anos atrás e ficou. Eu acho mais massa porque eu sempre quis mudar meu nome. Meu nome de batismo é Mário Fernando. Vamos conversar. Mas nome composto E o sempre dele já ganhou de presente aí. Mas porque nome composto é uma maldade, é crueldade de mãe. Não coisa é de uma mãe, coisa, cara. né? Coisa de mãe. Por exemplo, o seu Matheus, é Matheus o quê? Matheus Antônio. Matheus Antônio combina. Matheus Antônio, pelo menos ela deu um nome legal. Antônio, da Silva Neto, eu sou o nome do meu avô. Bruno, você tem algum nome composto? Bruno da Silva Zé. Ah, e tá vendo aí com a mãe pra frentex aí. Nome Não, mais legal. Aí o outro é o quê? Alberto Antônio? Antônio Alberto. Antônio Alberto. Ficou Alberto Ideias. Aí o Mário Fernando é seu mesmo. Mário Fernando é nome de batismo. Aí você teve preguiça de fazer um artista. Não, eu iniciei minha carreira com o nome Nando Brasil. Depois eu achei tão... Nos anos 80. É muito tão breguinho. É muito Jean Magazine. tão breguinho, eu digo, bora parar com esse negócio. Mas o que você cantava quando você era Nando Brasil? Mesma coisa, cara. É a mesma coisa, só era o Nando Brasil. Zé Ramalho, Alceu Valença, Geraldo Azevedo. Aí comecei com o Nando Brasil, aí não pegou. Deixei com o Mário Fernando e pegou. Mas ainda tenho esperança de mudar esse nome. Mas você tem que ir numa numeróloga. Pra consultar. Eu ainda me incomodo com quem é o Mário, viu? Né? Cuidado com o Mário, então. Porque não, vocês têm um bonito. Aqui no Maré eu conversei com o Sandro Bíscaro, que é um promotor, não sei se você conhece, professor Matheus. O Sandro Bíscaro, ele é promotor de Imperatriz que tá me ouvindo agora. Eu não sei qual é o nome que dá, se ele baixou a portaria, eu não sei qual era a autonomia que ele podia dar aqui. Ele proibiu os cartórios maranhenses de nomes escrotos.